nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu digo francamente que já hoje cedo, quando lá em casa eu vi esse clima, e depois vindo de casa para cá e vendo essa chuvinha, que como a gente conhece, não é o tipo de chuva que perpassa o dia inteiro, aquela chuvinha calma, houve uma espécie de decepção no meu coração, porque ontem, você se lembra, né? Fez um dia bonito, um dia ensolarado, não chegou a fazer calor, então estava um clima ótimo, e a expectativa humana, nossa, eu creio que sua também, é que houvesse um dia assim. E claro, quando o dia é bom, quando o dia é claro, quando o dia é ensolarado, parece que as pessoas também se animam, e nós poderíamos ter muito mais gente aqui e tudo mais. Por isso, quando eu vi esse clima, houve essa decepção. Mas interessante, na hora que eu cheguei aqui para iniciar a palestra, num relance assim, o Senhor me mostrou. Agora eu vou ter que explicar, então explicando a gente demora, mas foi num momento, o Senhor pôs totalmente a inspiração dele, que é a seguinte: quem planta, e agora está chegando a época de semear o milho, né? Para poder ter milho verde no final do ano, começo do próximo ano, nós começamos já a semear o milho, porque depois vem o tempo das chuvas. Então, para quem planta, um dia assim, com uma chuvinha desse jeito, é ótimo, porque vai semear as sementes. Eu sei que a gente semeia milho, mas aquele milho é um milho semente. Você inclusive não semeia qualquer milho, você vai pegar os melhores grãos de milho, milho semente, para poder plantar. E você está plantando, e a chuvinha já está caindo, já está regando, covinha por covinha, onde você coloca aquelas sementes, e a semente já começa a imediatamente germinar. E o Senhor me dizia: hoje eu, que sou o Senhor, estou plantando sementes. E até o Senhor mostrava assim que a gente, quando semeia semente, não semeia em multidão. Em comparação com o que se colhe, a gente semeia um punhado de semente. Não somos muitos, mas somos sementes. E você que está ouvindo, você que está acompanhando, você que está vendo, saiba, você faz parte destas sementes. Você se lembra muito bem daquela passagem de Jesus, onde ele fala a respeito de si mesmo como grão de trigo. Até se você quiser ir comigo, no Evangelho de São João, quase no final do Evangelho de São João, depois ele vai entrar na última ceia. Quando vem aqueles gregos que querem ver Jesus, Evangelho de São João, capítulo 12, nós podemos começar no versículo 20. Havia alguns gregos, João 12, 20, havia alguns gregos entre os que subiram para adorar durante a festa. Estes se aproximaram de Filipe, aquele de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe: Senhor, quiséramos ver Jesus.
Você sabe que esse ver não é simplesmente ver, eles estavam vendo Jesus, eles queriam chegar perto, queriam estar próximos. Esse ver também aqui na Bíblia quer dizer ter um encontro pessoal. Eles pensavam no encontro pessoal, quer dizer, estar face a face com Jesus. Só que o Senhor olhava algo mais. O Senhor pensava naquilo que nós pensamos quando falamos no encontro pessoal com Jesus. Na verdade, também Jesus queria. E aliás, a presença de gregos, portanto, eles eram estrangeiros. Eles não eram do povo judeu, não eram do povo escolhido santo. Eram outros povos, eram povos pagãos. Eles representavam uma multidão, eles representavam a nós também, a mim e a você, que não somos judeus, mas que manifestam esse desejo. E aqui havia um desejo ardente. Veja até a expressão deles: Senhor, quiséramos ver Jesus. Eles querem mesmo, eles querem no fundo do coração ter esse encontro pessoal com Jesus. E Jesus entendeu muito bem isso. E quando isso aconteceu, no coração dele algo explodiu. Versículo 22. Filipe foi e falou com André. Então André e Filipe o disseram ao Senhor. E certamente eles disseram ao pé da letra. Quando Jesus escutou isso, que gregos, portanto pagãos, estrangeiros, como eu dizia, representantes de uma multidão de povos, inclusive nós, estava ali querendo vê-lo, querendo ter um encontro pessoal com ele. Veja como é que Jesus se expressa: é chegada a hora. Ele veio para ser o Salvador. Ele veio para trazer de volta para o seu Pai uma multidão de filhos, porque ele mesmo expressou, está no próprio Evangelho de São João, capítulo 6, onde ele diz: eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. E a vontade do meu Pai que está nos céus é que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Você conhece muito bem essa passagem. João 6:36. Essa é a vontade do Pai que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. E Jesus dedicou-se inteiramente a essa vontade do Pai, e agora ele já estava vendo os frutos. Além dos judeus, ele já estava vendo que os outros se interessavam, eles queriam ter um encontro pessoal com Jesus. Antes que Jesus mandasse os seus discípulos, os seus apóstolos, para ir às nações, as nações já estavam vindo. Claro, eram poucos que estavam vindo, mas eles representavam as nações. Estavam ali: queremos ver Jesus, queremos ter um encontro pessoal com Jesus. Então, o que Jesus expressa é isso: é chegada a hora de eu, pelo meu sangue, a hora de eu, pela minha obediência, e portanto, a minha obediência indo até a morte, a hora é chegada, mas não vai parar em morte. Isso vai frutificar em levar esta boa nova, em levar esta vida às nações. Então, é chegada a hora para o Filho do Homem ser glorificado. A glória de Jesus era realizar a vontade do Pai, que essa salvação chegasse às nações, e chegou, está chegando a nós. E continua Jesus: em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Veja em que Jesus foi pensar naquele momento, para que não apenas esses queiram ter um encontro pessoal comigo, mas que as nações queiram, para que o meu evangelho e a minha salvação, que é a salvação do Pai, chegue às nações. É preciso que eu, semente, seja semeado.
E deixa eu dizer, para uma semente, no primeiro momento, é uma decepção ser plantado, né? Porque a semente está aí, bonita, selecionada. De repente pegam aquela semente, ela não está entendendo, colocam numa cova, portanto é uma sepultura, a própria palavra cova, e você que planta sabe que a gente faz uma cova, mesmo que seja uma covinha, como aquelas covinhas para plantar milho, mas você faz uma cova, depois cobre. Então quando aquela terra vem por cima da semente, ela não entende, o que eu estou fazendo aqui? O que é que fizeram comigo? E de repente quando vem aquela umidade, e aquela semente começa a apodrecer. Na verdade, o que acontece com toda aquela massa da semente, por menor que seja a semente, ele tem uma massa. Claro, quando se trata de um caroço de abacate, é muita massa ali. Um feijão, um grão de milho, um grão de trigo, é menor, mas tem uma massa ali. Quando aquela massa começa a apodrecer, a semente se desespera. Mas o que está acontecendo comigo? O que é que fizeram comigo? E ela não consegue sair daquela cova na qual ela foi sepultada. Ela não entende, mas algo maravilhoso está acontecendo dentro dela, a vida. Dentro dela a vida, e é preciso inclusive que ela seja sepultada na cova, é preciso que ela seja coberta, é preciso que a umidade comece a tocá-la e a umidade comece a apodrecê-la, para que a própria massa já seja a primeira massa, já seja o primeiro adubo, já seja o primeiro elemento a dar vida ao germe de vida que está ali na semente, e ela então possa brotar, desabrochar. E é uma maravilha quando de dentro da semente começa a surgir aquele germe de vida, aquele brotinho que tem que vencer a terra. Aquele broto vence. A semente não tinha o que fazer, mas o germe de vida que estava dentro dele vai vencendo dos dois lados. Para cima está surgindo aquele brotinho verde, para baixo está descendo a raiz, e a raiz vai se enraizando, para que daí venha a planta, e muitas vezes essa planta é uma árvore, é uma grande árvore, mas mesmo que não seja uma árvore, que seja um pé de milho, que seja um pé de feijão, vai realmente produzir ramas, folhas, vai produzir frutos. Você está me entendendo? E Jesus disse: eu sou essa semente. E se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. O grão de trigo podia protestar e dizer: não, eu não me deixo semear, eu não me deixo semear, eu quero ficar aqui, do jeito que eu estou, serviço ser apreciado, mas ele vai ficar só, e vai ser só um grão de trigo, só um grão de milho, só um grão de feijão, e acabou. Mas se ele aceita ser semeado, portanto sepultado, apodrecer, morrer ali na sua massa, de dentro dele o germe de vida que já existe vai brotar. E brotando aquele germe de vida, você sabe, vai produzir uma planta, e aquela planta vai produzir muitos frutos, e aqueles frutos vão produzir muitas
sementes. Ele já não fica só. Jesus está contemplando que vai ser assim com ele. Então, mais uma vez, ele aceita do fundo do coração tudo aquilo que ele precisa viver dali para frente. Ele está nos dias próximos à sua morte. Tanto assim que logo depois, São João já começa a narrar a entrada de Jesus em Jerusalém. Não, já começa a narrar no capítulo 13, a última ceia. Portanto, as últimas horas, as 48 últimas horas de Jesus. E na última ceia, nem eram 48 mais, já eram menos de 24 horas, porque no dia seguinte, Jesus vai ser crucificado, e pelas 3 horas da tarde ele vai morrer. Então ele está nas últimas horas dele, ele aceita do fundo do coração tudo aquilo que ele vai passar, porque ele já está vendo o Pai mostrando quais vão ser os frutos. Veja agora a lógica. Alguns gregos tinham chegado: queremos ver Jesus, queremos ter um encontro pessoal com Jesus. Jesus já vê lá na frente. Ele vê os gregos, ele vê os romanos, ele vê a Europa, ele vê que da Europa irão muitos missionários, e missionários vão atravessar o oceano. Nunca ninguém podia imaginar que houvesse terras para cá, onde nós moramos hoje, gente. Ninguém podia imaginar. Lá no tempo de Jesus, quem é que podia imaginar que houvesse terras para cá? O mundo dele chegava no máximo ali onde estava o Império Romano. Mas Jesus sabia, e missionários viriam para cá, e eu e você somos frutos deste sacrifício de Jesus, dessa aceitação de Jesus, que aceita ser o grão jogado na terra, sepultado. Interessante, quando a gente semeia milho, por exemplo, a gente faz até com o pé, né? Com a mão a gente pega, solta os grãos ali na cova, e com o pé a gente puxa a terra. Verdade ou não é? É até uma espécie de, pessoal que sabe, né? Até as mulheres sabem como é que a gente semeia o milho. Parece até um desprezo, né? Você pegou o pezão lá, os de vocês é mais delicado, mas a gente, homem, pega o pezão e passa a terra por cima, e até dá uma apertadinha assim com a planta do pé. Jesus estava aceitando no fundo do seu coração passar por tudo isso, e não foi pouca coisa que ele passou, porque o Pai já estava mostrando os frutos. E eu volto a dizer, você é um dos frutos. Quando alguém daquele tempo podia imaginar que 2000 anos depois você surgiria na face da terra, e você precisaria dessa salvação de Jesus que veio do sacrifício dele? Não é? E ai de mim, e deixa eu dizer, ai de você, se Jesus não tivesse aceitado profundamente ser semeado como um grão de trigo. Como expliquei, à primeira vista, ser semeado como um grão de trigo parece uma coisa até bonitinha, mas não é. É tudo isso. Ser sepultado é ser sepultado, é morrer. Como Jesus disse, o grão de trigo morre. Claro, o germe de vida que está dentro dele não morre, mas o grão de trigo, na beleza dele, o grão de milho, imagina aquele milhão, né? Aquele grão de milho, grande, bonito, amarelinho, com aquela parte branca bem no coração dele, tudo aquilo morre, desculpe, tudo aquilo apodrece, mas o germe de vida germina, brota, e a maravilha acontece. Hoje o Senhor está dizendo, aqui neste cenáculo, eu estou plantando sementes, eu estou semeando, vocês são a minha semente, você é a minha semente. Obrigado,
Que bom que você entendeu. Então, porque você entendeu agora, faça o contrário, como Jesus, aceite do fundo do seu coração ser semeado como semente. Que bom que nós estamos com esse clima. Humanamente a gente quereria um clima bonito, um dia ensolarado, mas o Senhor escolheu o melhor dia, o melhor clima. Ele escolheu nem mesmo uma chuva forte, não, Ele escolheu uma chuvinha para ir caído de mansinho. E cada um de nós, e esse cada um de nós sou eu. E você também pode dizer, sou eu sou esse grão que o Senhor está dizendo que quer semear. Senhor, é vontade tua e minha que eu seja semeado. Uma vez que é vontade tua, Senhor, eu aceito também ser semeado. Com tudo isso que o semear tem, eu aceito, Senhor, ser enterrado nessa sepultura da terra. Eu aceito, Senhor, apodrecer e morrer naquilo tudo que eu tenho de exterior, Senhor, para que o germe de vida, para que o Teu Espírito Santo que está em mim, a vida eterna que está em mim, Senhor, brote, e esta vida eterna, esta vida do Espírito possa desabrochar em muitos outros, Senhor. Aí está o segredo. Sim, dentro de mim, pela Tua graça, Senhor, existe vida divina, eu a recebi, Senhor. Dentro de mim está o Espírito Santo, eu o recebi, Senhor. Sim, dentro de mim está a Tua graça, Senhor, eu a recebi, obrigado. Mas Tu não queres que esta graça, que esta vida divina fique apenas em mim. Tu não queres que essa vida eterna que eu recebi fique apenas em mim. Senhor, eu aceito morrer, eu aceito ser sepultado, para que esse germe de vida germine e produza vida eterna, vida divina em muitos, Senhor. Igualzinho um pé de milho que produz várias espigas, e cada uma das espigas produz muitos grãos de milho. Eu aceito, Senhor, eu aceito do fundo do coração passar por tudo, sim, Senhor, passar por tudo, para que a Tua vontade se faça, para que essa vida germine em muitas pessoas. E agora, chegando a esse ponto, estou lhes falando francamente, claro que eu me preparei, até eles viram que ainda chegando aqui eu estava com a Bíblia, fazendo as últimas anotações na Bíblia, tinha me preparado em casa, ontem me preparei nesses dias. Mas eu preciso dizer também as coisas que o Senhor está fazendo agora, e o que Ele faz agora é muito mais importante do que aquilo que eu preparei. O Senhor está me dizendo agora que o que acabamos de falar e fazer vai totalmente de acordo com o tema que foi dado por Deus para esse encontro. Eles me contaram que estavam num retiro, dia 1, 2 e 3 de abril deste ano. O Papa estava já em agonia, nos últimos momentos dele, e eles saíram um momento para ver o tema deste cenáculo, e cada um saiu rezando com a sua Bíblia, e veio justamente essa passagem de Daniel, que é importante que você pegue agora. Livro de Daniel. O livro de Daniel está logo depois de Ezequiel. Todo mundo conhece Isaías, depois de Isaías vem Jeremias, depois de Jeremias vem Ezequiel, e depois de Ezequiel vem Daniel, capítulo 12, Daniel 12. E os versículos que o Senhor deu a eles, foi o versículo de 10 a 13, que diz, Daniel 12, 10, muitos serão limpos, acrisolados e provados, os ímpios agirão com perversidade, mas nenhum deles compreenderá.
eles não terão compreensão, não terão entendimento. Os ímpios continuarão sendo ímpios e fazendo o mal como estão fazendo. Como estão fazendo. Choca a gente, impactua a gente. O mundo de hoje está sendo um mundo de mal. Está sendo um mundo de escândalos. Está sendo um mundo de corrupção. As coisas estão explodindo. E o Senhor diz, infelizmente, é uma coisa do mundo, não é somente próximo a nós, não. É uma coisa do mundo. E o Senhor diz, os ímpios agirão com perversidade. E nenhum deles compreenderá. Eles não vão entender as coisas, não vão entender o que está acontecendo. Enquanto que os sábios, e os sábios aí não são os sábios desse mundo, são os sábios do Evangelho, os sábios entenderão. E aí o Senhor dá a demonstração, a revelação vem aí, desde o tempo em que for suprimido o holocausto perpétuo, e quando for estabelecida a abominação do devastador, transcorrerão 1290 dias. São 3 anos e meio, faz as contas. O ano tem 365 dias, tem os anos bissextos. 3 anos e meio. Portanto, é uma coisa rápida. Feliz quem esperar e alcançar 1235 anos, quer dizer, alguns dias depois, para poder ver a glória de Deus. Não apenas os 300, aliás, não apenas os 1290 dias, mas ir um pouco além. Feliz quem esperar e alcançar, portanto, perseverar, aguentar firme, ir até o fim e alcançar 1335 dias. O que acontecerá nesses dias eu não sei, mas tudo dá a indicar que será grande revelação, será o triunfo do Senhor, será a glória do Senhor acontecendo, serão os céus novos e a terra nova e a humanidade nova acontecendo, será o triunfo de Jesus, será. Como o próprio livro de Daniel, me desculpe, né? Nós estamos na Bíblia e a Bíblia chama, como está no próprio livro de Daniel, no capítulo 7, sem perder essa passagem, volta um pouquinho. Daniel 7, lá no versículo 13, Daniel vai falar da visão que ele teve, olhando sempre a visão noturna. É Daniel 7, 13. Olhando sempre a visão noturna, vi um ser semelhante ao Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu. Dirigiu-se para o lado do ancião, diante de quem foi conduzido. A ele foram dados império, glória e realeza, e todos os povos, todas as nações e os povos de todas as línguas serviram-no. Seu domínio será eterno, nunca cessará, e seu reino jamais será destruído. Deus deu a Daniel esta visão, e você sabe muito bem, depois o próprio Jesus vai dizer em Mateus 24, ele é esse Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Verdade, não é? Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem. Não bate palma, né? Vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda
nós estamos apenas cantando aquilo que o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 24. Nós apenas estamos cantando. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Isso de dizer, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, de repente e num instante, gente, o mundo inteiro vai ver aquela calamidade que aconteceu com a destruição daquelas 2 torres lá nos Estados Unidos, no dia 11 de setembro, que ainda é um trauma tremendo para os americanos. A palavra September 11 para o americano é uma calamidade. Eles repetem 1000 vezes September 11, quer dizer 11 de setembro. Foi visto pelo mundo inteiro através da televisão. Mas só que aqui vai ser totalmente diferente. Nem precisará de televisão, todos nós veremos, assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente. No mundo inteiro nós veremos isto. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. É disso que Daniel está falando. Deus deu a ele naquele tempo. E veja bem, o livro de Daniel está no tempo mais terrível do povo de Deus, quando eles, porque se afastaram de Deus, e se afastando de Deus, perderam a proteção de Deus, e perdendo a proteção de Deus, eles foram vítimas dos povos vizinhos. Enquanto eles estavam com Deus, aqueles grandes povos existiam, mas nenhum deles conseguia colocar as mãos sobre o povo de Deus. Mas na hora que eles se afastaram de Deus, infelizmente, o primeiro povo que quis, pegou facilmente o povo de Deus. É fácil ou não é fácil para mim pegar essas flores aqui? Não vou fazer, senão vocês vão ficar horrorizados, e até levantar esse arranjo na mão aqui, e na hora que eu levantar, vai cair flor para tudo que é lado. Eu vou despedaçar a beleza deste arranjo. Foi isso que aconteceu na hora que eles perderam a proteção de Deus. O primeiro povo que quis, e foi o povo da Babilônia com Nabucodonosor, veio e pegou. E foi aquele esparramo, né? Igualzinho seria com arranjo. E aquilo que Nabucodonosor conseguiu pegar, levou escravo para a Babilônia. Jerusalém foi destruída, as próprias muralhas foram destruídas, o templo foi destruído, profanado, as casas, o povo. Meu Deus do céu! Nesses últimos dias estamos tendo todas essas leituras, já graças a Deus, da reconstrução do templo de Jerusalém. Mas foi terrível o que acontecia com eles. E Deus fez toda essa revelação a Daniel lá na Babilônia. Daniel era um daqueles jovens que foi servir no palácio de Nabucodonosor. Você conhece bem o livro de Daniel. Gente, num momento de um tremendo fracasso para o povo de Deus, onde o povo de Deus até mesmo perdeu as esperanças, o que vai ser de nós? Agora nós somos escravos nas mãos. Eles sabiam quem era o império babilônico, eles sabiam quem era Nabucodonosor. Eles diziam: estamos perdidos, não temos mais esperança, a nossa terra ficou para trás, o nosso templo ficou para trás, e a culpa foi nossa, nós é que pecamos. Mas que interessante, Deus não mostra para Daniel apenas como mostrou para Jeremias, como mostrou para Ageu, como mostrou para Baruque, como mostrou para Zacarias. Não mostrou apenas a reconstrução do templo e da cidade e do povo, não. Mostrou mais ainda, além de mostrar a reconstrução,
mostrou um mais além. Até dizendo, o que está acontecendo agora com Nabucodonosor é um dos impérios da terra. Virá um outro império. Pena que não dá para eu pegar agora todo o livro de Daniel, mas no livro de Daniel fica claro, aqueles vários impérios, simbolizados naqueles animais, um pior do que o outro, até que chega a um animal tremendo, que está aí no capítulo 12, espezinhando tudo. E o livro de Daniel, e depois o Apocalipse, vai esclarecer que esse império que virá, ele está para vir, viu gente? E olha, faz muito tempo que não há um império. O último império que a terra teve, que a humanidade teve, foi o Império Romano. Já são 2000 anos que não há um império. Napoleão tentou estabelecer o império, mas não conseguiu. O orgulho dele foi derrubado quando ele tentava pegar a Rússia. Mas o próprio clima, o frio tremendo, fez com que ele tivesse que voltar no pior fracasso. Então não aconteceu o império que Napoleão queria estabelecer. Mas a Bíblia mostra que virá um império tremendo, pior do que todos os outros, pior do que o império de Nabucodonosor e pior do que o império romano, que pisoteou os cristãos. Claro, eu prometo que não vou fazer em outros lugares, em outras palestras eu fiz, não vou fazer, mas eu poderia fazer aqui, aquilo que eu demonstrava, pegar, levantar, porque se eu quisesse levantar esse arranjo de flores, só no levantar, eu dizia, e espalhar flor por todo que é lado, mas eu podia ainda amarfanhar essas flores na mão. Você pode imaginar na sua cabeça, eu fazendo essa barbaridade de amarfanhar, até o verbo é bonito e forte, né? Amarfanhar na mão essas flores e pisotear o restante. Gente, foi isso que o Império Romano fez com o cristianismo. Pelos imperadores romanos, não foi um apenas, foram vários imperadores, Nero é um deles. E louco como ele era, nem foi o pior. Houve outros que eram muito mais inteligentes, muito mais frios, e perseguiram muito mais violentamente o povo cristão que estava começando. E a palavra de Deus diz que justamente este povo virá, e este povo vai pisotear, esse império virá e vai pisotear o cristianismo. Só que existe uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora você tem maravilhosas demonstrações, porque veja, lá no Império Babilônico, quando o imperador Nabucodonosor, que era um símbolo do anticristo, quis e tinha tudo para acabar com o povo de Deus, não acabou. Veio um outro rei, um outro imperador, Ciro, e Ciro fez com que o povo voltasse, retornasse à sua terra, e o próprio rei Ciro deu toda a cobertura para que eles pudessem repovoar, para que eles pudessem reconstruir, pudessem levantar de novo o templo, reconsagrar o templo. Veio Jesus e vieram os cristãos. Veio o Império Romano, não foi apenas um Nabucodonosor, não, foram diversos imperadores se sucedendo, e cada um com mais fúria para acabar com o cristianismo. Na verdade, atrás de cada um daqueles imperadores que martirizava cristãos a todo dia, atrás deles estava o próprio príncipe deste mundo, estava Lúcifer, estava Satanás, estavam os infernos. E para dizer a verdade, o Império Romano tinha tudo para acabar com o cristianismo, mas não acabou, pelo contrário, as sementes dos mártires brotou, e hoje nós somos justamente a consequência das sementes dos mártires e do sangue dos mártires derramado nas terras da Europa,
que fez com que o Evangelho chegasse até nós. Veja, nós somos descendentes diretos daqueles mártires, porque para nós, de onde veio o cristianismo? De onde veio o Evangelho? De onde veio a salvação de Jesus? Veio da Europa, onde justamente a partir de Roma, mas não foi só em Roma, foi no Império Romano todo. São Sebastião, por exemplo, que nós conhecemos bem, ele não estava em Roma, era um oficial, mas de um lugar longe dali. O próprio São Jorge, que a igreja oriental do Líbano cultua, estava lá naquela região, onde chegou o Império Romano, e em todos esses lugares, o Império Romano com seus imperadores, pisoteou o cristianismo. Conseguiu? Não conseguiu, e hoje nós somos descendentes. Você está entendendo toda a lógica de Deus? Quando eu comecei partindo do clima, gente, não fui eu que preparei desse jeito a palestra, não, confesso, mas está sendo muito melhor do que tudo aquilo que eu imaginei. Eu começava justamente do tempo, o Senhor me mostrava que Ele queria semear sementes, e veja tudo o que Ele está dizendo, qual é o sentido de você ser semente hoje, plantada, sepultada. Aqueles mártires podiam pensar, claro, era uma glória para eles dar a vida por Jesus, mas eles nunca podiam imaginar que a morte deles, que o martírio deles, que o sangue deles derramado fosse semente para você hoje ser cristão. Você deve o seu cristianismo, você deve a sua vida eterna, você deve a sua salvação ao sangue daqueles mártires. Não sei a qual mártir daqueles você está diretamente ligado, mas foi o sangue deles, foi a firmeza deles, eles aguentaram até o fim. Eu nem cheguei ainda ao trecho, mas eu vou chegar lá, até o final da palestra, prometo que vou chegar. Eles foram até o fim, eles aguentaram firmes até o fim, e indo até o fim, dando o seu sangue, hoje eles frutificam em nós. Eu sou fruto, e você pode dizer, eu só estou dizendo porque eu não sou sozinho, eu sou fruto do sangue dos mártires, eu sou fruto daqueles que foram pisoteados pelo último império que houve na face da terra, que quis acabar com o cristianismo. Eles foram até o fim, deram o seu sangue, e eu sou fruto dessas sementes sepultadas, que morreram naquelas terras. Eu sou fruto. A minha salvação, a minha vida eterna, a glória que eu vou ter com Jesus, pela qual eu estou lutando hoje, sim, toda a minha luta hoje, para chegar até o fim, é descendência dos mártires do último império que houve sobre a terra. E o Senhor me escolhe agora, para eu ser semente da última geração. Pare e perceba bem, eu sou semente de evangelho, de cristianismo, de vida divina, de salvação, de vida eterna para a última geração, para o império que há de vir. E o último império que há de vir é o império do anticristo. Como eu dizia, está muito claro no livro de Daniel, está muito claro no livro do Apocalipse, está muito claro em São Pedro, está muito claro em São João, está muito claro em São Paulo, que o último império será o império do anticristo. E gente, a cada dia ele está mais perto. Hoje está mais perto do que ontem, essa semana está muito mais perto que a semana passada. Hoje, que é o dia 2, ontem foi dia 1º, hoje é dia 2.
Está muito mais perto do que no dia 2 de setembro, verdade ou não é? E amanhã estará mais perto, domingo que vem estará mais perto, no mês que vem, no dia 2 de novembro, que é o dia dos mortos, não é? Mas também o dia da ressurreição estará mais perto ainda. E você foi escolhido para ser semente para esta última geração que vai enfrentar o pior dos impérios que houve na face da terra. E provavelmente nós somos os cristãos que vão enfrentar o pior império que houve na face da terra. Você está entendendo por que nós estamos vivendo toda essa loucura no mundo? Gente, no Brasil é uma loucura, é verdade ou não é? Mas essa loucura não é apenas no Brasil, essa loucura é no mundo inteiro. A própria natureza está se manifestando, não é castigo de Deus, mas a natureza está se manifestando. Essas queimadas no norte do Brasil, essas queimadas tremendas nos Estados Unidos, o tsunami que aconteceu, não faz muito tempo, né? Mas parece que faz tanto tempo, né, que aconteceu, a gente esquece tão fácil das coisas, fica tão longe. Mas esse vendaval, esse furacão que aconteceu primeiro lá no sul dos Estados Unidos, New Orleans, e outro que aconteceu entrando pelo Texas. Gente, é ou não é? Os sinais da natureza, a natureza existe para ser sinal. Quando surge a primavera, vem os sinais de primavera. Quando está para chegar o verão, surgem os sinais do verão. Quando está para chegar o tempo das chuvas, vem os sinais do tempo das chuvas. Quando está para chegar o tempo da seca, vem os sinais do tempo da seca. A própria natureza dá os sinais. A natureza já está dando os sinais daquilo que vai acontecer proximamente na face da terra. E é preciso que os nossos olhos se abram. E nós que somos sementes, você podia dizer, mas o Senhor foi escolher que sementes, hein? Eu sou uma dessas sementes. E o lindo é que eu sou uma dessas sementes. Semeador que se preza, pega uma semente bonita, é ou não é? Ele até seleciona os grãos maiores, mais viçosos, mais bonitos. Se é um grão de milho, aqueles grãos de milho grandões, brilhantes até naquele amarelo de ouro que o milho tem, verdade ou não é? Agora desculpe, não é um bom agricultor o que pega qualquer grão de milho, que pega qualquer grãozinho de semente aí e vai plantando. Só que o Senhor não olhou para o meu exterior, Ele olhou para o meu interior e olhou para a misericórdia dEle. E na misericórdia dEle, refletida em mim, eu fui escolhido. Veja que eu estou dizendo, eu fui escolhido, mas estou apontando para você. Porque você pode dizer, e você deve dizer, eu fui escolhido. Gente, olhando para os meus colegas, que viveram na minha cidade, depois que eu vim para São Paulo, que viveram no meu bairro, que estudaram no meu colégio, porque eu fui escolhido para ser padre. Mistério, maravilha de Deus. Eu tenho a certeza que muitíssimos colegas meus eram melhores, mas eu fui escolhido. Mas aqui, gente, há uma escolha muito maior ainda. O Senhor escolheu a mim, e esse a mim, agora não sou eu, não é você. O Senhor me escolheu para ser semente da última geração, para produzir cristãos, para produzir mártires, para produzir gente firme, que vai aguentar firme até o fim. Tu meu filho, tu minha filha, vai até o fim. Não é o tema desse encontro, nós vamos chegar nele na Bíblia ainda, mas tu meu filho, tu minha filha, vai até o fim. E você precisa ir até o fim, como João Paulo II, você precisa ir até o fim. Por quê?
Porque eu preciso de você como semente. Dá o teu sangue. Talvez você precise morrer, dando o seu sangue materialmente, ou você tenha que ir gastando a sua vida, gastando o seu sangue, dando sangue, como nós costumamos dizer, dando sangue a cada dia. Eu não sei qual é o maior martírio, se é o sofrimento de uma hora assim, pá, morreu, ou se é o sofrimento de ter que ir sofrendo, aguentando, dando sangue, dando vida, mesmo sem sentir força, mesmo sem sentir coragem, dá aquilo que parece não ter. Eu não sei qual é o maior martírio, mas os dois são martírios. Não sei para qual dos dois martírios você foi escolhido, mas hoje estou dizendo, com essa chuvinha que está por aí, e que não parou ainda, e que parece que não vai parar, o Senhor está dizendo: eu hoje, neste cenáculo, semeio vocês. Ele diz vocês, porque somos muitos, mas você pode tirar o S e receber, e eu semeio você como semente do último império que vai acontecer na face da terra. Depois acontecerá isso que a palavra diz: então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, e como diz a palavra, a ele foram dados império, glória e realeza, e todos os povos, todas as nações e os povos de todas as línguas o servirão. Seu domínio será eterno. Esse reino vai ser eterno, não vai ser como o reino, como o Império Romano, não, e nem vai ser muito menos como o Império do Anticristo, que vai ser inclusive muito rápido, tremendo, mas muito rápido, porque o Senhor intervirá. Seu domínio será eterno, nunca cessará, e seu reino jamais será destruído, e você é participante deste reino. Então, tu que és chamado para esse reino eterno, vai até o fim, meu filho, vai até o fim, minha filha, que nada desse mundo te amoleça, que nada desse mundo te derrube, inclusive as coisinhas do dia a dia, as tentações do dia a dia, as dores do dia a dia, porque nesta luta que nós estamos, sendo preparados para sementes do último e o pior império que vai acontecer na face da terra. O treinamento não pode ser um qualquer. Nós às vezes estranhamos o nosso sofrimento. Gente, estamos sofrendo muito pouco em vista do treinamento. O Senhor está sendo muito bondoso. Treinar sementes para enfrentar o pior império que vai acontecer na face da terra devia ser muito mais doloroso. É que o Senhor está tendo misericórdia conosco. Então me desculpe, eu entendo o seu sofrimento, eu entendo a sua dor, eu entendo a sua angústia e às vezes até o que não devia acontecer, o seu desespero pelos problemas que você enfrenta a partir da sua casa, a partir do seu casamento, da sua família, do seu emprego, os seus tormentos interiores. Eu entendo tudo isso, mas eu preciso lhe dizer, esse sofrimento que nós estamos enfrentando, ele é muito pouco. O sofrimento da tentação que está sobre nós, o sofrimento na nossa saúde, na nossa economia, o sofrimento que nós estamos vivendo. E saiba, o Brasil é um país escolhido especialmente para o Senhor, pelo Senhor, para ser celeiro de sementes para o mundo, para ser celeiro para esse pior império, porque esse pior império não vai surgir aqui, graças a Deus, vai surgir de onde surgiu o último império, do lado de lá. Mas nós somos justamente as sementes para gerar cristianismo, para gerar homens e mulheres salvos, para esse último momento, esse defronte final entre o príncipe deste mundo, o anticristo, e o Filho do Homem que virá nas nuvens do céu com poder e glória. Então aguenta firme, e tu que foste escolhido para isso, vai até o fim. E aí nós podemos voltar ao trecho mestre, né?
que é Daniel 12. Vai comigo lá onde nós estávamos. E agora eu vou dar uma saltada antes. Vamos pegar o comecinho do capítulo 12, para depois eu chegar ao final do capítulo 12. Daniel 12, o que diz em Daniel 12? Naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe e protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação como jamais houve igual, desde que as nações existem até aquele momento. Não é assim que está na sua Bíblia? Será uma época de tal desolação como jamais houve igual, desde que as nações existem até aquele momento. E Jesus vai retomar essa passagem e vai dizer: e jamais haverá. Será única, porque será o último império, o do anticristo. Então, entre os filhos do seu povo serão salvos todos aqueles que se acharem inscritos no livro. Muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para a ignomínia e infâmia eterna. Já está falando a respeito da ressurreição. Os que tiverem sido inteligentes fugirão como o brilho do firmamento, e os que tiverem introduzido muitos nos caminhos, preste atenção, e os que tiverem introduzido muitos nos caminhos da justiça, luzirão como as estrelas com um perpétuo resplendor. Veja a glória que o Senhor reserva para você. Gente, no pior tormento que a humanidade vai padecer, no império do anticristo, o pior império que já houve, pior do que o império babilônico, pior do que o império romano, o Senhor está chamando você para ser semente, que vai produzir muitas sementes de homens e mulheres salvos, que vão receber vida divina, que vão receber vida eterna, que vão realizar esse versículo 3. Acompanha comigo mais uma vez o versículo 3. Os que tiverem sido inteligentes fugirão com o brilho do firmamento. Não são inteligentes de inteligência humana não, mas que entenderam a mensagem de Deus e deram a vida e foram até o fim. Fugirão como o brilho do firmamento, e os que tiverem introduzido muitos nos caminhos da justiça, os que tiverem salvado a muitos, os que tiverem levado o evangelho a muitos, os que tiverem levado a salvação a muitos, luzirão como as estrelas com um perpétuo resplendor. Nesses versículos que se seguem, Daniel, muito curioso, começa a perguntar para o Senhor: quando vai ser, como vai ser, de que jeito vai ser, quando é que acontecerá? Como é que Deus ia explicar para ele? Também não cabia a ele dizer isso. O que é que Deus vai lhe dizer? Retoma comigo, lá onde nós estávamos agora, Daniel 12, 12. Daniel 12, 12. Feliz quem esperar, e esse esperar é esperar aguentando firme, porque vai esperar o pior império que houve na face da terra, e jamais haverá, e alcançar 1335 dias. Quanto a ti, vai até o fim, tu repousarás e te levantarás para receber uma parte da herança no fim dos tempos. Você entendeu o tema? Acho que nem vocês entenderam tudo, nem eu entendi tudo. Deus é Deus. Quando Ele estava contemplando alguém que deu a vida, que foi até o fim, João Paulo II, aquela luz
de que falou Santa Faustina Kowalski, aquela luz que viria da Polônia e que iluminaria o mundo e prepararia a humanidade para a vinda do Filho de Deus. Não é isso que diz Santa Faustina Kowalski? Daquele livro grande que ela escreveu, dos escritos dela. Quando o Senhor estava contemplando o fim nessa terra de João Paulo II, eles receberam esta palavra. E agora o Senhor diz a você: e tu, meu filho, tu, minha filha, que eu escolhi como semente para este tempo, não é para o Império Babilônico, nem para o Império Romano, mas semente para enfrentar esse império. Tu vai até o fim, porque depois a glória eu te darei. Tu fulgirás, muito mais do que as estrelas, somente que agora é tempo de aguentar firme. Senhor, é só pelo Teu Espírito Santo, e é só pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que nós teremos que lutar para ter uma perseverança a toda a prova, para termos uma constância, Senhor, de aguentar firme toda a tentação e todo o sofrimento até o fim. Senhor, Tu estás me dizendo hoje: tu, meu filho, tu, minha filha, vai até o fim. Senhor, eu até troco, não ponho isso como imperativo, mas ponho isso como um verbo no particípio presente. O Senhor profetizando: tu, meu filho, tu vais até o fim. Vai, meu filho, vai, porque eu estou dizendo, você vai até o fim. Sim, meu filho, sim, minha filha, sozinho você não iria de maneira nenhuma, mas pela minha graça, pelo meu Espírito, e você precisa do meu Espírito. Olha a chuvinha, escuta o barulho da chuva em cima desse teto. Está escutando? Provavelmente você em casa não é capaz de ver, mas você contempla, até pelas imagens, lá fora a chuva caindo mais forte agora, é um sinal, também essa chuva era necessária, também essa umidade era necessária. O Senhor está dizendo: tu és uma semente minha para esses tempos finais, por isso tu, meu filho, tu, minha filha, vai até o fim, e pelo meu Espírito você vai. Pode ir tranquilo, porque você vai. Eu estou dizendo, você vai por mim até o fim. Tunduria mania lavariani, kandaramania lavari. Solta a sua voz. São as tuas sementes, Senhor. Sim, são as tuas sementes. E a voz da semente, Senhor. É a voz da semente, Senhor, que nós não somos capazes de entender. Esta voz, Senhor, esse canto, essa linguagem, Senhor, vem do germe de vida que está dentro de nós, que é intocável, que é imperceptível, mas os efeitos nós vemos, Senhor. Não é uma linguagem comum, é a linguagem do germe de vida implantado em nós, semente tua. Obrigado, Senhor, porque esta voz, esta linguagem vem à tona, e é ela que está suplicando, Senhor, a força para eu ir até o fim. Obrigado, Senhor, pelo entendimento que me deu. Obrigado, Senhor, pela promessa que me fez. Obrigado, Senhor, pelo horizonte que me abriu. Obrigado, Senhor, pela esperança que suscitou no meu coração. Senhor, sou pequeno, mas sou semente. Senhor, somos poucos, mas somos semente. Senhor,
Nós somos fracos, mas somos semente. Não para de cantar, não. Sim, somos fracos, Senhor, mas somos semente tua. Então rega agora, Senhor, com o teu Espírito Santo. Rega com essa água viva, Senhor, do teu Espírito Santo. Preciso brotar, Senhor, preciso germinar, Senhor, preciso crescer, Senhor, preciso produzir frutos e muitos frutos, Senhor. Tu queres que eu seja semente para levar muitos à vida, à salvação, ao Evangelho, à vida eterna. E obrigado por esta glória, Senhor. Da minha parte, eu quero ir até o fim. E eu vou, Senhor, até o fim. Pela tua graça, só pela tua graça, pelo teu Espírito, só pelo teu Espírito, mas eu vou até o fim. CançãoNovaPlay.com. Assine já!